Dois irmãos gêmeos não conseguiam dormir, noites em claro, choro inconsolável e uma dor que nenhuma babá conseguia curar. Até que uma jovem simples do interior chegou e fez algo que mudou tudo para sempre. O sol nascia timidamente sobre a imponente mansão de Edgar Santana, mas seus raios dourados não conseguiam penetrar a escuridão que havia se instalado naqueles muros de pedra. Há 6 meses, aquela casa deixara de ser um lar para se tornar um mausoléu de memórias, onde ecoavam apenas os gritos desesperados de 2 crianças que perderam sua mãe cedo demais. Edgar estava em seu escritório, cercado por relatórios financeiros que permaneciam intocados há dias. Seus olhos, outrora penetrantes e decididos, agora carregavam o peso de uma exaustão que o dinheiro não podia curar. As olheiras profundas denunciavam as noites em claro, não por trabalho, mas pelos choros intermináveis de Gabriel e Miguel, seus filhos gêmeos de 4 anos. O som de passos apressados no corredor o fez erguer a cabeça. Era Dona Carmen, a governanta que administrava a casa há mais de uma década, com o rosto tenso e preocupado que ele já conhecia tão bem. "Senhor Edgar", ela disse, a voz trêmula, "preciso falar com o senhor. É sobre a senhorita Paula." Edgar fechou os olhos, já sabendo o que viria a seguir. Paula era a 7ª babá em 6 meses. Uma profissional renomada, com diploma em pedagogia e referências impecáveis de famílias da alta sociedade. Custava uma fortuna por mês, mas assim como todas as outras, não conseguira durar mais que algumas semanas. "Ela vai embora, não é?" perguntou Edgar, a voz carregada de resignação. "Ela já foi, senhor. Deixou as coisas no quarto e saiu pela manhã. Disse que não aguenta mais. Que nunca viu crianças tão... difíceis. A palavra ecoou na mente de Edgar como uma bofetada. Seus filhos não eram difíceis. Eram crianças quebradas, destruídas pela perda da única pessoa que conseguia acalmá-los, que sabia exatamente como transformar suas lágrimas em risos. Helena, sua esposa, a mãe perfeita que um acidente de carro levara para longe deles numa noite chuvosa de inverno. Do andar de cima, como se fosse um sinal cósmico, veio o som que ele mais temia, o choro simultâneo dos gêmeos. Não era um choro comum de birra ou fome. Era um lamento profundo, visceral, que parecia rasgar a alma de qualquer um que o ouvisse. Um choro que falava de saudade, de abandono, de uma dor que suas mentes infantis não conseguiam processar. Edgar subiu as escadas com passos pesados, cada degrau uma montanha a ser escalada. O corredor do 2º andar, que Helena decorara com tanto carinho com desenhos coloridos e fotografias da família, agora parecia um túnel sombrio que o levava direto ao epicentro de sua própria falência como pai. Chegando ao quarto dos meninos, ele parou na porta, observando a cena que se repetia diariamente. Gabriel estava sentado no chão, abraçado a um urso de pelúcia rosa que pertencera à mãe, balançando o corpo para frente e para trás enquanto chorava. Miguel havia se escondido embaixo da cama, apenas seus pezinhos descalços visíveis, seus soluços abafados pelo colchão. "Papai está aqui", Edgar disse, tentando manter a voz firme, mas sabendo que suas palavras soavam vazias até para si mesmo. Gabriel ergueu o rostinho molhado de lágrimas, os olhos verdes iguais aos da mãe brilhando de esperança por um breve momento. "Cadê a mamãe, papai? Ela prometeu que ia ler história antes de dormir." A pergunta era um punhal no coração de Edgar. Como explicar a uma criança de 4 anos que promessas às vezes são quebradas pela força brutal do destino? Como fazer entender que a mamãe nunca mais voltaria, quando ele próprio ainda acordava todas as manhãs, esperando vê-la preparando o café na cozinha? A mamãe teve que viajar, meu filho. Uma viagem muito longa. Edgar mentiu, como fazia todos os dias, porque a verdade era grande demais, pesada demais para cabelos pequenos. Miguel saiu de debaixo da cama, o cabelo loiro bagunçado, o rosto vermelho de tanto chorar. Ela disse que ia voltar antes da gente dormir. Ela sempre volta. Sempre. "Eu sei, filho. Eu sei." Edgar se ajoelhou entre os 2 meninos, tentando abraçá-los, mas eles se esquivaram. Não por mal, mas porque seus braços não tinham o perfume floral que eles conheciam, não tinham a maciez das mãos que os acariciavam,
Não tinham a melodia da voz que cantava canções de ninar até eles adormecerem. Ele era um estranho em sua própria casa, um fracasso como pai, um homem que podia mover montanhas no mundo dos negócios, mas não conseguia secar as lágrimas de seus próprios filhos. Vamos tomar um lanche? Ele tentou, sabendo que a resposta seria não, mas precisando tentar. Não quero, Gabriel murmurou. Quero a mamãe. Ela fazia panqueca com formato de borboleta. Miguel acrescentou, a voz embargada. Você não sabe fazer borboleta. Não, Edgar não sabia fazer panquecas em formato de borboleta. Não sabia cantarolar enquanto trocava fraldas. Não sabia inventar histórias sobre dragões cor-de-rosa. Não sabia transformar a hora do banho em uma aventura submarina. Sabia fechar contratos milionários, liderar reuniões de diretoria, tomar decisões que afetavam centenas de funcionários. Mas estava completamente perdido diante de duas crianças de 4 anos que só queriam sua mãe de volta. A noite chegou como sempre chegava, cheia de terror. Por volta das 8 da noite, quando a escuridão tomava conta da mansão, os gêmeos entravam em pânico. Era como se a ausência da luz despertasse neles a compreensão visceral de que a mamãe realmente não estava ali, de que ela não viria dar o beijo de boa noite, não cantaria a canção que espantava os monstros do armário. Edgar tentou de tudo. Contratou psicólogos infantis que falavam em processo de luto e terapia lúdica. Comprou brinquedos caros, montou um cinema em casa, instalou um parquinho no jardim. Nada funcionava. Os meninos choravam até a exaustão, adormeciam por 1 ou 2 horas e acordavam gritando, procurando pela mãe. Naquela noite, como em todas as outras, Edgar se revezava entre os 2 quartos. Gabriel tinha pesadelos e acordava chamando pela mamãe. Miguel desenvolvera medo do escuro e só dormia com todas as luzes acesas. A casa inteira parecia pulsar com a dor infantil, uma dor tão pura e intensa que contaminava cada cômodo, cada móvel, cada fotografia nas paredes. Por volta das 3 da manhã, quando finalmente conseguiu fazer os 2 adormecerem, Edgar desceu para a cozinha. Seus passos ecoavam nos pisos de mármore, cada som amplificado pelo silêncio sepulcral. Ele abriu a geladeira, não por fome, mas por não saber o que fazer com as próprias mãos. Ali estava um bilhete de Helena, pregado com um ímã em formato de coração. Amor. Os meninos adoram quando você faz vozes engraçadas na hora da história. Eles fingem que não gostam, mas eu vejo o brilho nos olhos deles. Você é um pai incrível, mesmo achando que não é. Te amo infinitamente. H. O bilhete estava ali há meses, mas Edgar só agora o tinha visto realmente. Helena sempre acreditara nele como pai, mesmo quando ele duvidava de si mesmo. Ela via qualidades que ele não conseguia enxergar, força onde ele só via fraqueza. Mas agora ela se fora, e com ela, sua confiança, sua capacidade de ser o pai que seus filhos precisavam. Ele era apenas um homem perdido em uma mansão vazia, cercado por luxo que não significava nada, por dinheiro que não podia comprar o que realmente importava: a paz de seus filhos. O telefone tocou na madrugada, quebrando o silêncio como um tiro. Era Helena. Não podia ser. Era a agência de babás, avisando que encontraram uma nova candidata. Senhor Santana, sei que é tarde, mas temos uma situação especial. Uma jovem sem muita experiência formal, mas que tem algo diferente. As referências dela são emocionais. Famílias que dizem que ela tem um dom. Podemos agendar uma entrevista para amanhã? Edgar olhou para o teto, onde ainda ecoavam os suspiros entrecortados de seus filhos no sono inquieto. Mais uma babá, mais uma tentativa, mais uma possível decepção. Tudo bem, ele sussurrou. Traga ela. No ponto em que estamos, precisamos de um milagre mesmo. Ao desligar o telefone, Edgar não fazia ideia de que acabara de aceitar a chegada da pessoa que mudaria sua vida para sempre. Que a jovem simples do interior, com suas mãos calejadas e coração imenso, carregava consigo exatamente aquilo que sua família precisava: a capacidade de transformar uma casa de luto em um lar de amor novamente. Lá fora, a madrugada seguia silenciosa, mas algo no ar parecia diferente, como se o universo estivesse se preparando para enviar um anjo disfarçado de babá
para aquela família despedaçada. A manhã seguinte trouxe consigo uma chuva fina que parecia lavar a poeira da tristeza acumulada nos vidros da mansão. Edgar havia dormido apenas 2 horas, mas seus olhos estavam mais alertas do que estiveram em meses. Havia algo diferente no ar, uma expectativa que ele não conseguia nomear. Dona Carmen preparara a sala de visitas com seu zelo habitual, polindo cada objeto de cristal até que brilhasse como estrelas. Era sempre assim quando chegavam as babás. Um ritual de esperança que se repetia, mesmo sabendo que provavelmente seria mais uma desilusão. "Senhor Edgar", disse Carmen, ajustando pela 3ª vez as almofadas do sofá. "A moça deve chegar em alguns minutos. A agência disse que ela vem de uma cidadezinha do interior. Simples, mas especial." Edgar assentiu distraidamente, observando pela janela os gêmeos no jardim com Dona Carmen Júnior, a sobrinha da governanta que os ajudava aos fins de semana. Mesmo brincando, Gabriel e Miguel pareciam sombras de si mesmos. Não havia gargalhadas, não havia corridas despreocupadas. Apenas movimentos mecânicos, como se estivessem interpretando o papel de crianças normais. O som da campainha ecoou pela casa, e Edgar sentiu um aperto no peito. Mais uma entrevista. Mais uma profissional que prometeria mundos e fundos, apenas para desistir na primeira noite de choro inconsolável. Ele ajustou a gravata e caminhou até a porta principal, preparando-se para o encontro formal de sempre. Mas quando abriu a porta, algo dentro dele se deslocou. Diante dele estava uma jovem de talvez 25 anos, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, vestindo uma calça jeans limpa, mas claramente não nova, e uma blusa branca que parecia ter sido passada com todo o cuidado do mundo. Ela segurava uma bolsa de tecido florido, dessas que as avós fazem à mão, e tinha nos olhos uma luz que Edgar não via há muito tempo, esperança genuína. "Boa tarde, senhor", ela disse, a voz suave, mas firme, com um sotaque interiorano que soava como melodia aos ouvidos de Edgar. "Sou Francisca Silva, vim para a entrevista." Edgar a observou por um momento, surpreso. Onde estavam os certificados emoldurados? O currículo impresso em papel especial? A pasta executiva cheia de referências? Francisca parecia ter saído diretamente de um filme sobre anjos que visitam a Terra disfarçados de pessoas comuns. "Entre, por favor", ele disse, abrindo o caminho. Francisca entrou na mansão, e Edgar viu seus olhos se arregalarem ligeiramente, mas não com a ganância ou deslumbramento que outras demonstraram. Era mais uma preocupação, como se estivesse pensando em como uma casa tão grande podia ser um lar para crianças pequenas. "É uma casa linda", ela comentou sinceramente, "mas me parece um pouco silenciosa demais para ter 2 meninos de 4 anos. A observação foi tão precisa que Edgar quase sorriu. Ela havia captado em segundos o que psicólogos caros levaram sessões para verbalizar. Eles se sentaram na sala de visitas, Edgar na poltrona de couro e Francisca no sofá, com as costas retas e as mãos gentilmente entrelaçadas no colo. Havia algo nela que transmitia calma, como se trouxesse consigo a tranquilidade dos campos e o aroma de pão caseiro. "Conte-me sobre sua experiência", Edgar começou, seguindo o roteiro mental que usava com todas as candidatas. Francisca sorriu, e Edgar percebeu que era um sorriso real, que chegava aos olhos. "Bem, senhor Edgar, não tenho diploma em pedagogia nem certificados bonitos para mostrar. Sou filha de agricultores, a mais velha de 6 irmãos. Desde pequena cuidei dos menores, e descobri que tenho uma facilidade com crianças. Elas confiam em mim, sabe? Acho que é porque eu realmente as escuto. As referências que tenho suas são de famílias simples do interior", Edgar disse, consultando as anotações que a agência lhe enviara. "Todas falam de resultados extraordinários, mas o senhor está preocupado se eu vou saber lidar com crianças ricas", Francisca completou gentilmente. "Posso entender. Mas permita-me dizer uma coisa. Dor é dor. Independente de viver em uma casa grande ou pequena. Criança triste é criança triste, seja ela filha de fazendeiro ou de empresário. E pelo que a agência me contou, seus meninos estão muito tristes." Edgar sentiu algo se apertar em seu peito. Havia tanta verdade naquelas palavras simples que ele se viu sem resposta.
Eles perderam a mãe há 6 meses, Edgar disse, a voz ficando mais baixa. Desde então, não conseguem dormir direito. Choram todas as noites. Já tentei de tudo. Psicólogos, médicos, babás especializadas. Nada funciona. Francisca o ouviu com atenção total, e Edgar percebeu que ela não estava apenas sendo educada. Estava realmente absorvendo cada palavra, cada nuance de dor em sua voz. Posso perguntar como era a rotina deles com a mamãe? Ela disse suavemente. Edgar fechou os olhos, deixando as memórias voltarem. Helena era mágica com eles. Criava brincadeiras do nada, transformava tarefas simples em aventuras. Ela fazia panquecas em formato de borboleta, contava histórias onde eles eram os heróis, cantava canções de ninar que ela mesma inventava. A casa toda vibrava com a alegria dela. E agora a casa está guardando o luto, Francisca disse, sem julgamento, apenas compreensão. É natural. A pergunta é, será que chegou a hora de deixar a alegria voltar a vibrar? Não para substituir a mamãe, nunca isso, mas para honrar o que ela gostaria que seus filhos vivessem. Naquele momento, como se o universo estivesse orquestrando um sinal, ouviram-se passos pequenos correndo pelo corredor. Gabriel apareceu na porta da sala, o rosto molhado de lágrimas recentes, segurando o urso de pelúcia rosa da mãe. Papai, ele disse com a voz embargada. A tia Carmen disse que tem uma moça aqui. Ela vai embora também? Edgar sentiu o coração se partir mais uma vez. Gabriel havia desenvolvido medo de se apegar às babás, porque todas iam embora quando ele mais precisava delas. Francisca, para surpresa de Edgar, não tentou falar com Gabriel imediatamente. Em vez disso, ela se abaixou devagar, ficando na altura dos olhos do menino, e esperou. Apenas esperou, com um sorriso gentil no rosto, como se tivesse todo o tempo do mundo. Gabriel a observou com curiosidade. Havia algo diferente naquela moça. Ela não falava com aquela voz forçadamente alegre que os adultos usavam com ele. Não tentava tirar seu urso de pelúcia, apenas o olhava com respeito, como se entendesse que ele tinha motivos importantes para estar triste. Esse urso é muito bonito, Francisca disse finalmente, a voz baixa e sincera. Ele tem nome? Gabriel hesitou, apertando mais forte o brinquedo. É o Rosa. Era da mamãe quando ela era pequena. Ele cuida de mim quando tenho pesadelo. Que trabalho importante o Rosa tem, Francisca respondeu seriamente. Deve ser um urso muito corajoso para cuidar de um menino tão especial. Pela primeira vez em meses, Gabriel esboçou algo parecido com um sorriso. Ele é corajoso mesmo. Mas às vezes, ele também fica triste. É normal ficar triste às vezes, Francisca disse. Até ursos corajosos ficam tristes. O importante é ter alguém para dividir a tristeza, para que ela não fique muito pesada. Nesse momento, Miguel apareceu na porta, curioso com a conversa. Ele era mais tímido que o irmão, e se escondeu atrás do batente da porta, apenas observando. Francisca notou sua presença, mas não o forçou a se aproximar. Olá, ela disse suavemente, ainda agachada. Você deve ser o irmão do Gabriel. Sou a Francisca. Miguel não respondeu, mas Edgar viu que seus olhos estavam fixos na jovem, estudando-a. Francisca, Gabriel repetiu o nome, como se estivesse testando como soava. Você vai embora também? A pergunta era um tiro no coração de Edgar, mas Francisca a recebeu com serenidade. Sabe, Gabriel, eu não sei ainda se vou ficar ou não. Depende de muitas coisas. Mas posso prometer uma coisa. Se eu ficar, não vou embora porque você ou seu irmão estão tristes. Tristeza não assusta, a gente conversa com ela. Miguel saiu de trás da porta, intrigado. As outras tias diziam que a gente não podia chorar, que era feio. Chorar não é feio, Francisca disse com firmeza gentil. Chorar é a forma que o coração tem de falar quando as palavras não são suficientes. Todo mundo precisa chorar às vezes. Edgar observava a cena em silêncio, sentindo algo que não sentia há meses. Esperança. Havia algo mágico na simplicidade de Francisca, na forma como ela falava com seus filhos sem condescendência, como se eles fossem pessoas pequenas com sentimentos legítimos. Francisca, Gabriel disse, se aproximando mais um pouco, você sabe fazer panqueca de borboleta? Não, ela admitiu honestamente. Mas se vocês me ensinarem como a mamãe fazia, posso tentar aprender.
Às vezes as coisas ficam mais gostosas quando a gente faz junto. Miguel finalmente se aproximou completamente. A mamãe cantava uma música na hora de fazer. Você canta também? Eu canto algumas músicas. Francisca sorriu. Músicas da minha terra, que minha avó me ensinou. São diferentes das que vocês conhecem, mas talvez vocês gostem. Pode cantar uma? Gabriel pediu. E Edgar sentiu o peito apertar de emoção ao ver o filho genuinamente interessado em algo depois de tanto tempo. Francisca começou a cantarolar baixinho uma cantiga simples, sobre passarinhos e o nascer do sol. Sua voz era doce, não perfeitamente afinada como a de Helena, mas carregada de algo que as vozes perfeitas às vezes não têm: alma. Os gêmeos se aproximaram mais, encantados. Miguel até se sentou no chão ao lado dela, esquecendo sua timidez habitual. Edgar sabia, naquele exato momento, que sua busca havia terminado. Não porque Francisca fosse perfeita, mas porque ela era real. Não prometia milagres, não falava em métodos revolucionários. Ela simplesmente se conectava com seus filhos de uma forma humana, verdadeira. Quando a música terminou, um silêncio diferente pairou sobre a sala. Não era mais o silêncio pesado do luto, mas o silêncio cheio de possibilidades. Francisca, Edgar disse, a voz embargada de emoção. Gostaria que você ficasse, se você aceitar, claro. Ela olhou para ele, depois para os meninos que agora estavam grudados ao seu lado, e sorriu. Aceito, ela disse simplesmente, mas com uma condição. Edgar aguardou, tenso. Quero que vocês me ensinem sobre a mamãe Helena, as histórias dela, as músicas que ela cantava, as brincadeiras que ela fazia. Não para copiá-la, mas para manter viva a memória dela no coração de vocês. Ela faz parte desta família, sempre fará. E eu quero conhecê-la através dos olhos de quem a amou. Naquele momento, Edgar soube que não havia contratado apenas uma babá. Havia acolhido um anjo que veio para curar não apenas seus filhos, mas toda a família. Francisca chegara para ensinar-lhes que era possível honrar o passado enquanto construía um futuro, que amor não era um recurso limitado que se esgotava com a perda. A chuva lá fora havia parado, e pelos vidros da janela, Edgar podia ver o sol tentando furar as nuvens. Era um novo dia que começava para a família Santana. E pela primeira vez em 6 meses, Edgar permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, eles pudessem ser felizes novamente. A primeira noite de Francisca na mansão foi diferente de todas as que Edgar havia presenciado desde a morte de Helena. Pela primeira vez em 6 meses, não houve gritos desesperados ecoando pelos corredores às 2 da madrugada. Não houve passos apressados de um quarto para outro, tentando acalmar choros inconsoláveis. Edgar acordou às 3 da manhã em pânico, não pelo barulho, mas pela ausência dele. O silêncio era tão incomum que ele saiu do quarto e caminhou pelo corredor, o coração acelerado, temendo o pior. Será que Francisca havia feito algo com as crianças? Será que ela as havia medicado sem autorização? Chegando ao quarto dos gêmeos, ele espiou pela porta entreaberta e viu uma cena que o fez engolir as lágrimas. Gabriel e Miguel dormiam tranquilamente em suas camas, respiração calma e regular, rostos finalmente serenos. Entre as 2 camas, em uma cadeira que ela havia trazido de outro cômodo, Francisca dormitava sentada, um livro de histórias aberto no colo, como uma guardiã zelando por anjos. Ela deve ter sentido sua presença, porque abriu os olhos lentamente e olhou na direção da porta. Edgar recuou, mas ela já o havia visto. Levantou-se com cuidado, colocou o livro sobre a cômoda e caminhou até a porta, fechando-a silenciosamente atrás de si. Eles dormiram a noite toda? Edgar perguntou em um sussurro incrédulo. Sim, Francisca respondeu suavemente. Conversamos muito antes de dormir. Sobre a mamãe Helena, sobre os medos que eles têm, sobre os sonhos bons e ruins. Às vezes, as crianças só precisam de alguém que as escute de verdade. O que você fez? Em 6 meses, nenhuma babá conseguiu. Eu não fiz nada extraordinário. Francisca o interrompeu gentilmente. Apenas me sentei com eles no chão, na altura dos olhos deles, e deixei que me contassem sobre a saudade. Gabriel me mostrou o último desenho que fez para a mamãe, que estava escondido embaixo do colchão.
Miguel me contou sobre o pesadelo que sempre tem, onde ele chama pela mamãe e ela não vem. Quando eles perceberam que eu não ia julgar sua tristeza nem tentar fazer ela desaparecer, eles se sentiram seguros para dormir. Edgar a observou no corredor silencioso, iluminado apenas pela luz suave que vinha da janela. Francisca estava com os cabelos soltos, vestindo um pijama simples de algodão, sem maquiagem, mas havia uma beleza nela que ia muito além da aparência física. Era a beleza da bondade genuína, da sabedoria do coração. Eu não sabia, ele admitiu, a voz carregada de culpa. Eu não sabia que eles guardavam desenhos para a mãe, que Miguel tinha pesadelos específicos. Sou pai deles e não sabia. O senhor estava sofrendo também, Francisca disse com uma compreensão que o desarmou completamente. É difícil escutar a dor dos filhos quando a nossa própria dor está gritando tão alto. Não se culpe. O importante é que agora podemos ajudá-los juntos. A palavra juntos ecoou na mente de Edgar. Há quanto tempo ele não se sentia parte de uma equipe, especialmente quando se tratava dos filhos? Helena era quem comandava a parte emocional da família, enquanto ele cuidava do aspecto financeiro. Agora, pela primeira vez, alguém o convidava a ser pai de verdade. Como você aprendeu isso? Ele perguntou. Essa facilidade com crianças? Francisca sorriu, um sorriso nostálgico. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Deixou 5 irmãos menores comigo e com meu pai. Ele trabalhava na lavoura de sol a sol. Então eu me tornei mãe dos meus irmãos. Aprendi que criança não precisa de resposta para tudo. Precisa de acolhimento. Não precisa que a gente conserte sua dor. Precisa que a gente a valide. Edgar sentiu uma pontada de reconhecimento. Francisca também havia perdido a mãe cedo. Também havia enfrentado a responsabilidade de cuidar de crianças quebradas pela perda. Ela não falava de uma teoria aprendida em livros, mas de uma experiência visceral, real. Deve ter sido muito difícil, ele disse. Foi, mas também me ensinou que família não é só quem tem o mesmo sangue. É quem fica, quem cuida, quem escolhe amar mesmo quando é difícil. Eles ficaram alguns minutos em silêncio no corredor, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Edgar se deu conta de que não conversava daquele jeito com ninguém há muito tempo. Helena era sua confidente, sua parceira. Depois que ela morreu, ele se fechou no trabalho, nas reuniões, nos relatórios que não exigiam emoção. Você deve estar cansada, ele disse finalmente. Vá descansar. Eu fico de olho neles. Tem certeza? Eu não me importo de ficar. Na verdade, dormi melhor naquela cadeira do que dormi em muitas camas. Edgar a estudou por um momento, intrigado. Por quê? Porque eu sabia que estava sendo útil, que minha presença fazia diferença para 2 crianças que precisavam de cuidado. Não há sensação melhor que essa. Enquanto Francisca se dirigia ao quarto de hóspedes, Edgar voltou para seu quarto, mas não conseguiu dormir. Ficou deitado no escuro, processando a noite. Pela primeira vez em 6 meses, seus filhos haviam dormido em paz. E pela primeira vez em 6 meses, ele havia tido uma conversa real com outro adulto sobre algo que não fosse trabalho. Os dias seguintes trouxeram transformações que Edgar jamais imaginara possíveis. Francisca tinha uma forma única de ver o mundo através dos olhos das crianças. E aos poucos, a mansão começou a ganhar vida novamente. Ela descobriu que Gabriel adorava cozinhar. Então começaram a fazer as panquecas de borboleta juntos. No início, eram borboletas tortas, com asas de tamanhos diferentes. Mas Gabriel ria das formas estranhas, em vez de chorar pela perfeição perdida. Miguel, por sua vez, mostrou interesse pelos livros da biblioteca. Então, Francisca criou uma Hora da História especial, onde ele podia escolher qualquer livro, até mesmo os adultos, e ela adaptava as histórias para sua idade. O que mais impressionava Edgar era como Francisca havia incorporado Helena nas atividades. Ela não tentava substituir as tradições da mãe falecida, mas criava novas tradições que honravam sua memória. Quando faziam panquecas, Gabriel contava como a mamãe fazia. Quando liam histórias, Miguel lembrava de como a mamãe fazia vozes diferentes para cada personagem. Uma tarde, Edgar chegou do trabalho e encontrou uma cena que o parou no hall de entrada. Gabriel e Miguel
Estavam na sala de estar com Francisca, não brincando com os brinquedos caros que ele havia comprado, mas criando um forte com almofadas e lençóis. Os três estavam dentro do forte improvisado, e ele podia ouvir suas vozes abafadas pelo tecido. Era assim que a mamãe fazia? Ele ouviu Francisca perguntar. Não, respondeu Miguel. A mamãe fazia diferente. Ela botava uma cadeira aqui e pendurava o lençol assim. Mostra para mim, Francisca disse. Quero aprender do jeito que ela ensinava vocês. Edgar se aproximou silenciosamente e viu, através de uma abertura no forte, Miguel ensinando Francisca como Helena organizava as almofadas. Gabriel ajudava, adicionando detalhes que se lembrava. Não havia tristeza em suas vozes, mas uma alegria nostálgica, como se estivessem compartilhando tesouros preciosos. Pronto, Gabriel anunciou. Agora está igual. Ficou perfeito, Francisca disse, e Edgar podia ouvir o sorriso em sua voz. A mamãe Helena era muito esperta. Vocês têm sorte de ter aprendido tantas coisas com ela. Francisca, Miguel disse, sua voz ficando mais séria. Você acha que a mamãe está vendo a gente agora? Edgar prendeu a respiração. Era uma pergunta que os meninos já haviam feito para ele várias vezes, e ele nunca soubera responder de forma satisfatória. Eu acho que sim, Francisca respondeu sem hesitação. Mães sempre olham pelos filhos, mesmo quando não podemos vê-las. E tenho certeza de que ela está muito orgulhosa vendo vocês serem tão fortes e corajosos. Às vezes eu ainda fico triste, Gabriel admitiu. E pode ficar, Francisca disse. Tristeza é amor que não tem para onde ir. Quando vocês sentem saudade da mamãe, é porque ela foi muito importante. Isso é bonito, não é feio. Edgar se afastou antes que pudessem vê-lo, o coração transbordando de emoções que ele não sabia nomear. Subiu para seu quarto e, pela primeira vez em meses, olhou para a fotografia de Helena em sua mesa de cabeceira, sem sentir apenas dor. Sentiu gratidão. Gratidão por ela ter existido, por ter deixado sua marca nos filhos, por ter plantado sementes de amor que Francisca agora ajudava a florescer. Naquela noite, durante o jantar, algo inédito aconteceu. Gabriel contou uma piada que havia aprendido na escola, e Miguel riu tanto que quase engasgou com a comida. O som das gargalhadas infantis ecoou pela sala de jantar, um som que Edgar pensara que nunca mais ouviria. Conta outra, Gabriel, Miguel pediu, os olhos brilhando. Francisca olhou para Edgar do outro lado da mesa e sorriu, um sorriso que dizia: Viu? Eles estão voltando a ser crianças. E Edgar entendeu naquele momento que estava presenciando um milagre silencioso. Não o tipo de milagre dos filmes com luzes celestiais e música dramática, mas o milagre mais poderoso de todos, o milagre da cura através do amor paciente. Após o jantar, quando as crianças já estavam dormindo, Edgar encontrou Francisca na cozinha, organizando as coisas para o café da manhã do dia seguinte. Francisca, ele disse, e ela se virou para olhá-lo. Eu não sei como agradecer o que você está fazendo pelos meus filhos. Por nós. Não precisa agradecer, ela respondeu. Eles me dão muito mais do que eu dou a eles. Estava precisando me sentir útil, sentir que fazia parte de uma família. Vocês me deram isso. Edgar se aproximou e pela primeira vez realmente a viu. Não apenas como a babá excepcional que salvara seus filhos, mas como uma mulher de coração imenso, de sabedoria profunda, de beleza simples e genuína. Uma mulher que havia entrado em sua casa para cuidar de suas crianças, mas que, sem ele perceber, também havia começado a cuidar de seu coração despedaçado. Francisca, ele disse suavemente, você não é apenas uma funcionária aqui. Você se tornou parte da nossa família. Ela o olhou com aqueles olhos claros, cheios de bondade, e Edgar sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Não apenas esperança para seus filhos, mas esperança para si mesmo. Esperança de que talvez, apenas talvez, seu coração pudesse aprender a amar novamente. Obrigada, ela sussurrou. Isso significa mais para mim do que o senhor imagina. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Helena, Edgar adormeceu com um sorriso no rosto. Lá fora, as estrelas brilhavam como diamantes no céu escuro,
iluminando uma casa que finalmente havia redescoberto o que significava ser um lar. 3 meses haviam se passado desde a chegada de Francisca, e a mansão dos Santana havia se transformado completamente. O que antes era um mausoléu silencioso agora pulsava com vida. Risos ecoavam pelos corredores, desenhos coloridos ornamentavam a geladeira, e o aroma de biscoitos caseiros frequentemente perfumava a cozinha. Edgar observava essas mudanças com uma mistura de gratidão e algo mais profundo que ele ainda não ousava nomear. Francisca não apenas havia devolvido a alegria aos seus filhos, ela havia, de alguma forma misteriosa, começado a devolver a ele mesmo a capacidade de sentir. Naquela manhã de sábado, Edgar acordou com o som incomum de gargalhadas vindas do jardim. Olhou pela janela de seu quarto e viu uma cena que o fez sorrir involuntariamente. Francisca estava no meio do gramado com Gabriel e Miguel, os 3 completamente sujos de terra, plantando mudas de girassol. Por que girassóis, Francisca? Ele ouviu Gabriel perguntar enquanto se vestia. Porque girassóis sempre procuram o sol, ela respondeu, ajudando Miguel a fazer um buraco na terra. Não importa como o tempo está, eles sempre viram o rostinho para a luz. Igual a vocês dois. Mesmo nos dias difíceis, vocês sempre encontram um motivo para sorrir. Edgar desceu e se juntou a eles no jardim, algo que teria sido impensável meses atrás. Seu terno foi substituído por jeans e uma camisa casual. Mudanças pequenas que Francisca havia inspirado com sua naturalidade. "Papai, vem plantar com a gente!" Miguel gritou, correndo até ele com as mãos sujas de terra. A Francisca disse que quando os girassóis crescerem, vão ficar mais altos que você. Edgar se ajoelhou na grama, aceitando a pá pequena que Gabriel lhe oferecia. "E vocês acham que isso é possível?" "Tudo é possível quando a gente cuida com carinho", Francisca disse, seus olhos encontrando os de Edgar por um momento. Havia algo naquele olhar que o fez sentir um calor no peito, uma sensação que ele havia esquecido que existia. Eles passaram a manhã toda no jardim, sujos, rindo, criando memórias. Edgar se pegou observando Francisca mais do que as plantas. A forma como ela interagia com seus filhos era arte pura, nunca forçada, sempre genuína. Ela tinha o dom de fazer qualquer atividade comum parecer uma aventura extraordinária. "Francisca", Gabriel disse, se sentando na grama depois de terminar de plantar sua muda, "você vai ficar para sempre com a gente?" A pergunta atingiu Edgar como um raio. Ele havia se acostumado tanto com a presença dela que não conseguia imaginar a casa sem sua luz, sem sua risada, sem sua sabedoria gentil. "Para sempre há muito tempo", Francisca respondeu cuidadosamente. "Mas posso prometer que enquanto vocês precisarem de mim, enquanto eu fizer diferença na vida de vocês, eu vou estar aqui." "E se a gente sempre precisar?" Miguel perguntou com a sinceridade brutal das crianças. Francisca sorriu, limpando uma mancha de terra do rosto do menino. "Então a gente conversa sobre isso quando chegar a hora." Naquela tarde, enquanto as crianças tiravam uma soneca após o almoço, Edgar encontrou Francisca na biblioteca, lendo um livro de pedagogia que ele havia comprado para ela semanas atrás. "Estudando?" Ele perguntou, se sentando na poltrona ao lado da dela. "Sempre", ela respondeu, fechando o livro. "Quero ser a melhor cuidadora possível para Gabriel e Miguel. Eles merecem o melhor." "Você já é o melhor", Edgar disse, e percebeu que havia mais emoção em sua voz do que pretendia. "O que você fez com eles? Comigo é milagroso." Francisca o estudou por um momento, como se estivesse vendo algo novo em seu rosto. "O senhor também mudou muito nesses meses." "Como assim?" "Você sorri mais. Brinca com eles. Ontem eu vi você fazendo vozes engraçadas na hora da história, igual a Helena fazia. Os meninos adoraram." Edgar sentiu o coração acelerar. Ela havia percebido. Claro que havia percebido. Francisca notava tudo. "Você me ensinou a ser pai de novo", ele admitiu. "Eu estava tão perdido na minha própria dor que esqueci como conectar com meus filhos. Você me mostrou o caminho de volta para eles. Você só precisava lembrar do que já sabia. O amor estava lá, apenas adormecido." Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, um silêncio confortável,
carregado de coisas não ditas. Edgar lutava contra o impulso de dizer as palavras que estavam queimando em seu peito. Seria apropriado? Seria cedo demais? Seria justo com a memória de Helena? Francisca, ele começou, a voz hesitante. O som da campainha interrompeu suas palavras. Dona Carmen apareceu na porta da biblioteca, o rosto tenso. Senhor Edgar, tem um rapaz na porta perguntando pela senhorita Francisca. Disse que é noivo dela. Edgar sentiu o mundo parar. Noivo? Francisca estava comprometida? Como ele não sabia disso? Como ela nunca havia mencionado? Francisca empalideceu visivelmente, suas mãos tremendo ligeiramente. Carlos, ela sussurrou. Ele não deveria estar aqui. Quem é Carlos? Edgar perguntou, tentando manter a voz neutra, embora sentisse uma mistura de ciúme e pânico crescendo em seu peito. Meu ex-noivo, Francisca disse, se levantando rapidamente. Rompemos o noivado antes de eu vir para cá. Ele não aceitou bem. Edgar se levantou também, todos os seus instintos protetivos despertando. Você quer que eu fale com ele? Não, Francisca disse, respirando fundo para se recompor. Eu preciso resolver isso. Mas seria possível conversar com ele aqui? Não quero sair com ele sozinha. Claro, Edgar disse imediatamente. O que precisar. Minutos depois, Edgar estava na sala de visitas, observando o homem que havia chegado para reclamar Francisca. Carlos era um homem robusto, de uns 30 anos, com roupas simples mas limpas e uma expressão determinada que Edgar reconheceu como a de alguém acostumado a conseguir o que quer. Francisca, Carlos disse assim que ela entrou na sala. Você precisa parar com essa loucura e voltar para casa. Nosso casamento está marcado para o mês que vem. A família toda está esperando. Eu já disse, Carlos. Francisca respondeu com firmeza, embora Edgar percebesse que suas mãos tremiam. Não vou me casar com você. Cancele o casamento. Você enlouqueceu completamente, Carlos disse, sua voz subindo de tom. Largou nossa cidade, nossa vida, nossa família para vir brincar de babá para riquinho? Isso não é vida para uma mulher direita. Edgar sentiu a raiva subir como lava em suas veias. Como esse homem ousava falar assim com Francisca? Como ousava reduzi-la a brincar de babá? Carlos, Francisca disse, mantendo a calma que Edgar admirava tanto nela. Eu não estou brincando. Estou trabalhando. Estou sendo útil. Estou fazendo a diferença na vida de duas crianças que precisavam de cuidado. Isso tem muito mais significado para mim do que qualquer casamento sem amor. Sem amor? Carlos riu amargamente. Francisca, nós crescemos juntos. Nossas famílias se conhecem há gerações. Isso é mais sólido que qualquer paixonite boba. Talvez para você, Francisca disse. Para mim não é suficiente. Edgar observava a conversa em silêncio, mas cada palavra de Carlos o fazia entender melhor por que Francisca havia fugido. O homem falava de casamento como se fosse um contrato comercial, sem nenhuma consideração pelos sentimentos dela. Olha, Carlos disse, claramente perdendo a paciência. Chega de conversa. Você vem comigo agora e nós vamos resolver isso em casa como gente civilizada. Ele fez menção de pegar o braço de Francisca e foi quando Edgar não conseguiu mais ficar em silêncio. Acho que a senhorita Francisca foi bem clara, ele disse, sua voz cortante como aço. Ela não quer ir com você. Carlos se virou para ele, avaliando-o da cabeça aos pés. E quem é você para se meter na nossa conversa? Sou Edgar Santana, dono desta casa e empregador da senhorita Francisca. E não vou permitir que ninguém a importune ou a pressione sob o meu teto. Empregador, Carlos repetiu com desdém. Claro, aposto que é só isso mesmo. Seu tom insinuava coisas que fizeram Edgar cerrar os punhos. Carlos, pare, Francisca disse, claramente mortificada. O senhor Edgar sempre me tratou com o maior respeito. Ele é um homem honrado. Francisca, Carlos disse, se virando para ela com uma expressão que misturava súplica e ameaça. Você tem uma semana para voltar para casa. Depois disso, eu mesmo venho buscar você, e não vai ser uma conversa educada. Com isso, ele saiu da sala, deixando um silêncio pesado para trás. Francisca se deixou cair em uma poltrona, as mãos no rosto. Desculpe, ela murmurou. Desculpe por ter trazido esse problema para sua casa. Edgar se ajoelhou ao lado da poltrona, sem tocar nela,
mas oferecendo sua presença como conforto. Você não tem nada para se desculpar, mas por que não me contou sobre ele antes? Francisca ergueu o rosto, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Porque deixar Carlos não foi só sobre ele. Foi sobre descobrir que eu queria mais da vida do que apenas aceitar o que os outros decidiam para mim. Quando soube desta vaga, quando vi a chance de sair da minha cidade, de ser alguém por mérito próprio, eu soube que precisava tentar. E você conseguiu, Edgar disse suavemente. Você é extraordinária no que faz. Gabriel e Miguel são prova viva disso. Mas Carlos tem razão numa coisa, Francisca disse, a voz triste. Eu fugi. Deixei uma vida inteira para trás. Uma família que me criou. Tradições que são importantes. Talvez eu tenha sido egoísta. Ou talvez você tenha sido corajosa, Edgar disse, sentindo que chegara o momento de dizer o que estava em seu coração há meses. Francisca, eu preciso te contar uma coisa. Ela o olhou, esperando. Nesses 3 meses você não apenas transformou a vida dos meus filhos. Você transformou a minha também. Eu estava morto por dentro, apenas existindo. Você me ensinou a viver novamente. Edgar respirou fundo, reunindo coragem. Eu me apaixonei por você, Francisca. Perdidamente, completamente. E não é gratidão pelo que fez pelas crianças. É amor genuíno pela mulher extraordinária que você é. Francisca arregalou os olhos, sua respiração se acelerando. Edgar, eu sei que pode parecer loucura, ele continuou rapidamente. Sei que sou mais velho, que venho de um mundo diferente do seu. Sei que você pode achar que estou confundindo gratidão com amor. Mas eu preciso que você saiba. Se algum dia, de alguma forma, você pudesse ver em mim não apenas o patrão, mas um homem que te ama e que faria qualquer coisa para te fazer feliz. Francisca se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Edgar sentiu o coração afundar, interpretando sua reação como rejeição. Francisca, ele disse, se levantando também. Se eu falei mais do que devia, se coloquei você numa situação desconfortável. Não é isso, ela sussurrou, ainda de costas para ele. É que eu também sinto algo por você. Há semanas que luto contra isso, me dizendo que era apenas gratidão, que era errado, que eu estava aqui para cuidar das crianças, não para me apaixonar pelo pai delas. Edgar sentiu o mundo inteiro se reorganizar ao redor dele. Você sente? Francisca se virou, lágrimas descendo por seu rosto, mas havia um sorriso em seus lábios. Sinto. Eu me apaixonei por você também. Pelo pai dedicado que você se tornou, pelo homem gentil que sempre foi, pelo coração bondoso que apenas precisava de tempo para curar. Edgar cruzou a sala em poucos passos e parou diante dela, suas mãos tremendo enquanto tocava delicadamente seu rosto. Francisca, mas Edgar, ela disse, colocando suas mãos sobre as dele. Isso muda tudo. Carlos vai voltar. Minha família vai me pressionar. E nós somos de mundos tão diferentes. Mundos diferentes não importam quando o coração é o mesmo, Edgar disse, sua testa encostando na dela. E quanto a Carlos, quanto a qualquer pessoa que tente nos separar, eles vão ter que passar por cima de mim primeiro. Naquele momento, eles ouviram passos pequenos no corredor. Gabriel e Miguel apareceram na porta da sala, os cabelos bagunçados de sono, olhando curiosos para os adultos. Por que vocês estão chorando? Gabriel perguntou preocupado. Às vezes as pessoas choram quando estão felizes, Francisca disse, abrindo os braços para eles. Igual quando a gente fica feliz de ver a chuva depois do sol? Miguel perguntou, correndo para o abraço. Exatamente igual, Edgar disse, envolvendo os 3 num abraço familiar. E naquele momento, com seus filhos entre eles e o amor finalmente admitido, Edgar soube que enfrentaria qualquer tempestade que viesse. Porque pela primeira vez desde a morte de Helena, ele não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo, amando, construindo um futuro. E não havia força no mundo que pudesse destruir a família que eles estavam criando juntos. Os dias seguintes à confissão de amor foram uma montanha-russa de emoções para todos na mansão. Edgar flutuava numa nuvem de felicidade que não sentia há anos, mas Francisca carregava um peso visível nos ombros. A ameaça de Carlos pairava sobre eles como uma nuvem escura,
e ela sabia que sua família do interior não aceitaria facilmente sua escolha. Gabriel e Miguel perceberam a mudança no ar, mesmo sem entender completamente o que acontecia. As crianças têm uma sensibilidade especial para as emoções dos adultos que amam, e eles notaram que Francisca sorria menos, que seus olhos às vezes ficavam distantes durante as brincadeiras. Francisca está triste? Miguel perguntou a Edgar numa manhã, enquanto tomavam café da manhã. Ela fez uma panqueca que parecia um sapato, não uma borboleta. Edgar olhou para Francisca, que forçava um sorriso enquanto mexia os ovos na frigideira. Ele queria protegê-la de tudo, mas sabia que a decisão final precisava ser dela. Às vezes, os adultos ficam preocupados com coisas complicadas. Edgar explicou delicadamente. Mas o importante é que ela sabe que nós a amamos muito. Eu amo a Francisca mais que todos os brinquedos do mundo, Gabriel declarou com a sinceridade brutal das crianças. Se alguém tentar levá-la embora, eu não deixo. Francisca se virou da fogão, os olhos marejados. Vocês dois são meus tesouros, ela disse, abraçando os meninos. Não importa o que aconteça. Vocês sempre vão estar no meu coração. A frase, não importa o que aconteça, causou um aperto no peito de Edgar. Ela ainda estava considerando ir embora? Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam no jardim sob os cuidados de Dona Carmen, Edgar encontrou Francisca na biblioteca, olhando para o telefone com uma expressão angustiada. Sua família ligou? Ele perguntou suavemente. Meu pai, ela respondeu, a voz pequena. Carlos foi lá ontem. Contou uma versão distorcida dos fatos. Disse que eu estava me envolvendo com um homem casado, rico, que só queria se aproveitar de mim. Edgar sentiu a raiva explodir em seu peito. Esse desgraçado. Meu pai está muito decepcionado comigo. Francisca continuou, as lágrimas finalmente caindo. Ele me criou para ser uma mulher honrada. E agora acha que eu virei outra coisa. Disse que se eu não voltar até o fim da semana, não sou mais filha dele. Francisca, Edgar se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos. Você sabe que isso não é verdade. Você é a mulher mais honrada que eu já conheci. Não pode deixar que eles a façam duvidar disso. Mas e se eles tiverem razão? Ela soluçou. E se eu realmente estou sendo egoísta? Abandonando minha família, meus deveres, por um amor que talvez seja impossível? Por que seria impossível? Olhe ao nosso redor, Edgar. Ela gesticulou para a biblioteca luxuosa, para os livros de couro, para os móveis caros. Este é seu mundo. Jantares de gala, reuniões de negócios, pessoas importantes. Eu sou uma camponesa que mal terminou o ensino médio. Como posso ser adequada para você? Edgar sentiu o coração se partir. Adequada? Francisca, você trouxe meus filhos de volta dos mortos. Você me ensinou a ser pai, me ensinou a amar novamente. Você acha que algum diploma, algum título, alguma conta bancária poderia ser mais valiosa que isso? Ele se levantou e caminhou até a estante, tirando um álbum de fotos. Vem cá, ele disse, se sentando ao lado dela no sofá. Quero te mostrar uma coisa. Edgar abriu o álbum nas páginas do início de seu casamento com Helena. Vê essa foto? Helena no nosso primeiro jantar de gala. Ela também se sentia inadequada. Também achava que não pertencia ao meu mundo. Francisca estudou a foto. Helena estava linda, mas havia tensão em seus ombros. Uma rigidez que contrastava com sua beleza. Levou anos para ela se sentir confortável nesse ambiente. Edgar continuou. E sabe por quê? Porque ela estava tentando se encaixar em um molde que não era dela. Mas você, Francisca, você não precisa se encaixar em nada. Você é perfeita exatamente como é. Mas as pessoas vão falar. Que falem, Edgar disse com uma firmeza que a surpreendeu. Francisca, eu passei a vida inteira me preocupando com o que as pessoas pensavam. Casei com Helena porque era a escolha adequada. Construí um império porque era o que se esperava de mim. E onde isso me levou? A uma vida vazia, a uma mansão silenciosa, a filhos que eu não sabia como amar. Ele fechou o álbum e segurou as mãos dela. Você me libertou disso tudo. Me mostrou que o que realmente importa não é o que temos, mas como cuidamos uns dos outros. Se o meu mundo não é bom o suficiente para aceitar você, então eu mudo de mundo. Você faria isso? Ela perguntou, incrédula. Francisca,
Eu venderia tudo, deixaria tudo, para construir uma vida simples com você e meus filhos se fosse necessário. Porque aprendi que lar não é um lugar, é onde está o amor. Naquele momento, Dona Carmen apareceu na porta, o rosto preocupado. Senhor Edgar, tem um homem lá fora que diz ser pai da senhorita Francisca. Trouxe mais 2 pessoas com ele. Francisca empalideceu. Papai veio aqui? Edgar se levantou, instintivamente protetor. Quer que eu fale com ele primeiro? Não, Francisca disse, respirando fundo e se levantando também. Preciso enfrentar isso. Mas, você pode ficar comigo? Até o fim do mundo, Edgar respondeu sem hesitação. Eles desceram juntos até o hall de entrada, onde aguardavam 3 pessoas que eram claramente do interior. Um homem de uns 60 anos, de cabelos grisalhos e expressão severa, que devia ser o pai de Francisca, uma mulher mais nova, provavelmente uma irmã, e Carlos, com um sorriso triunfante no rosto. Francisca, o pai dela disse, a voz áspera de emoção contida. Você vai explicar para mim o que está acontecendo aqui. Papai, Francisca começou, mas foi interrompida. Não me chame de papai até resolver essa situação. Ele disse duramente. Carlos me contou tudo. Que você está se envolvendo com um homem comprometido, que está abandonando seus valores por dinheiro. Isso não é verdade, papai, Francisca disse, a voz tremendo, mas determinada. Edgar é viúvo, e eu não estou aqui por dinheiro. Estou aqui porque encontrei meu propósito. Propósito? A mulher que devia ser sua irmã falou pela primeira vez. Francisca, você tem um noivo que te ama, uma família que te criou. Isso não é propósito suficiente? Edgar sentiu que chegara sua hora de falar. Com licença, ele disse, sua voz respeitosa, mas firme. Sou Edgar Santana. Acredito que houve um mal-entendido sobre a situação de sua filha aqui. O pai de Francisca o avaliou da cabeça aos pés. Você é o homem que está corrompendo minha filha? Papai, por favor. Francisca tentou intervir. Não estou corrompendo ninguém, Edgar disse calmamente. Sua filha é uma mulher extraordinária que salvou minha família. Meus filhos perderam a mãe e ela os ajudou a encontrar alegria novamente. Eu a respeito mais do que qualquer pessoa no mundo. Respeita tanto que a seduziu para quebrar um noivado honrado? Carlos disse, dando um passo à frente. Eu rompi o noivado porque não o amava, Francisca disse, encontrando sua voz. Não por Edgar, não por dinheiro, mas porque descobri que mereço mais que um casamento sem amor. Amor? O pai dela riu amargamente. Menina, você tem 25 anos, cresceu numa família simples e honesta. Esse homem tem dinheiro, poder, um mundo que você nunca vai entender. Você acha que isso vai dar certo? Nesse momento, Gabriel e Miguel apareceram no hall, atraídos pelas vozes alteradas. Eles se esconderam atrás de Edgar, claramente assustados com a tensão no ar. Francisca, Gabriel disse com a voz pequena. Esses senhores estão brigando com você? A presença das crianças mudou completamente a dinâmica da conversa. Francisca se ajoelhou na altura deles, seu instinto maternal sobrepondo-se a tudo. Não, meu amor, ela disse suavemente. Estes são pessoas da minha família que vieram me visitar. Miguel olhou para o pai de Francisca com curiosidade. O senhor é vovô da Francisca? O homem olhou para o menino e Edgar viu sua expressão severa vacilar ligeiramente. Sou pai dela, ele disse, sua voz automaticamente mais suave na presença das crianças. Então o senhor tem sorte, Gabriel disse com a sinceridade das crianças. A Francisca é a melhor do mundo. Ela cura pesadelo, faz panqueca de borboleta e sabe todas as músicas que fazem a gente parar de chorar. Ela trouxe papai de volta também, Miguel acrescentou. Antes da Francisca, papai sempre estava triste. Agora ele ri das nossas piadas. Edgar viu o impacto das palavras das crianças no rosto do pai de Francisca. Por um momento, o homem viu sua filha através dos olhos inocentes de 2 crianças que a amavam incondicionalmente. Francisca! A irmã dela disse, a voz mais suave agora. Talvez possamos conversar com calma? Mas Carlos, vendo que estava perdendo terreno, explodiu. Chega dessa palhaçada! Francisca, você vem conosco agora, ou eu mesmo te levo. Ele fez menção de pegar o braço dela bruscamente, mas esbarrou numa barreira inesperada. Edgar, que se posicionou entre eles com uma expressão que Carlos nunca havia visto antes,
A expressão de um homem protegendo sua família. Tire as mãos dela, Edgar disse. A voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Carlos recuar involuntariamente. Você não manda em mim, Carlos disse, mas havia menos convicção em sua voz. Na minha casa eu mando, Edgar respondeu. E Francisca é livre para tomar suas próprias decisões. Foi então que Gabriel, com a coragem inocente das crianças, deu um passo à frente. Senhor, ele disse para Carlos, por que o senhor quer levar nossa Francisca embora? Ela é feliz aqui. A gente vê no sorriso dela. A pergunta simples de uma criança de 4 anos ecoou no hall como um trovão. Porque, no fundo, era exatamente essa a questão. Por que forçar alguém a deixar um lugar onde era feliz? O pai de Francisca olhou para a filha, depois para as crianças, depois para Edgar. Edgar viu o momento exato em que o homem entendeu que sua filha não estava sendo explorada ou corrompida, ela estava sendo amada e valorizada. Francisca, ele disse finalmente, é verdade? Você é feliz aqui? Francisca olhou ao redor, para Edgar, para as crianças, para a casa que se tornara seu lar, e sorriu pela primeira vez desde que sua família chegara. Sou, papai, ela disse, mais feliz do que jamais fui na vida. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e possibilidades. O futuro de todos eles dependia do que aconteceria nos próximos minutos. A confissão de felicidade de Francisca ecoou pelo hall como uma declaração de guerra contra todas as convenções que tentavam separá-los. Seu pai a observava com uma mistura de surpresa e reconhecimento, como se estivesse vendo a filha pela primeira vez em anos. Mais feliz do que jamais foi? Ele repetiu lentamente. Filha, você cresceu numa família que te amava, numa comunidade que te respeitava, e eu sou grata por tudo isso, papai. Francisca disse, se aproximando dele com lágrimas nos olhos. Mas aqui eu descobri quem eu realmente sou. Não apenas a filha mais velha que cuida de todos, ou a noiva que aceita o que escolhem para ela. Aqui eu sou Francisca, a mulher que faz diferença na vida de 2 crianças que precisavam de amor. A mulher que um homem bom escolheu amar pelo que ela é, não pelo que deveria ser. Carlos, vendo que estava perdendo a batalha, fez uma última tentativa desesperada. Francisca, você está sendo ingênua. Esse homem é rico, poderoso. Quando cansar de você, vai te descartar como um brinquedo velho. Comigo você teria segurança, estabilidade. Foi Gabriel quem respondeu, com a sabedoria brutal das crianças. O senhor está mentindo. Papai nunca ia jogar a Francisca fora. Ele a ama igual eu amo meu urso rosa, para sempre e sempre. A comparação inocente arrancou um sorriso involuntário até mesmo da irmã de Francisca. Miguel se juntou ao irmão. E além disso, se alguém tentar ser mal com nossa Francisca, a gente protege ela. Somos uma família agora. Edgar sentiu o coração transbordar ao ouvir seus filhos defendendo Francisca com tanta convicção. Eles entendiam com a clareza da infância o que os adultos complicavam. Amor é amor. Família é família, independente de papéis sociais ou convenções. O pai de Francisca se ajoelhou na altura dos meninos, seus olhos marejados. Vocês realmente amam minha filha, não é? Mais que tudo, Gabriel disse, abraçando o joelho do homem. Ela faz a casa feliz. Antes dela, tudo era muito triste aqui. E ela ensinou papai a fazer vozes engraçadas nas histórias, Miguel acrescentou. Igualzinho que a mamãe Helena fazia. A menção de Helena fez o pai de Francisca olhar para Edgar com interesse renovado. Você perdeu sua esposa? Há 9 meses, Edgar respondeu. Francisca chegou quando estávamos perdidos na dor. Ela não tentou substituir minha esposa ou apagar nossa saudade. Ela nos ensinou que é possível honrar o passado enquanto construímos um futuro. Papai, Francisca disse, sua voz trêmula de emoção. Lembra quando você me disse que mamãe sempre dizia que meu coração era grande demais para uma cidade pequena? Que um dia eu encontraria um lugar onde pudesse usar todo esse amor que tenho dentro de mim? O homem assentiu lentamente, claramente lembrando das palavras da esposa falecida. Esse lugar é aqui, Francisca continuou. Com essas crianças que precisavam de cuidado, com esse homem que me vê como mais do que eu jamais sonhei ser. Mamãe sempre disse que o amor verdadeiro nos liberta, não nos prende. Carlos me prenderia numa vida que não é minha.
Edgar me liberta para ser quem eu realmente sou. Carlos, vendo que havia perdido completamente, explodiu uma última vez. Isso é ridículo. Francisca, você está escolhendo ser criada de rico em vez de ser respeitada na sua própria terra. Foi a gota d'água para Edgar. Toda a diplomacia, toda a paciência que ele vinha mantendo, evaporou num instante. Criada? Ele disse, sua voz cortante como gelo. Senhor Carlos, deixe-me esclarecer uma coisa. Francisca não é criada de ninguém. Ela é a mulher que salvou minha família, que devolveu a alegria aos meus filhos, que me ensinou a amar novamente. E se ela aceitar, será minha esposa, a madrasta dos meus filhos, a senhora desta casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Edgar olhou para Francisca, que o encarava com os olhos arregalados. Edgar, ela sussurrou. Ele se ajoelhou ali mesmo no hall, diante de toda a família dela, e tirou do bolso uma pequena caixa que carregava há dias, esperando o momento certo. Um momento que talvez nunca chegasse se ele não o criasse. Francisca Silva, ele disse, sua voz forte e clara. Você quer se casar comigo? Não porque eu sou rico, não porque você precisa de segurança, mas porque eu te amo com cada fibra do meu ser e não consigo imaginar minha vida, ou a vida dos meus filhos, sem você? Francisca olhou para o anel. Simples, elegante, perfeito. Depois para as carinhas expectantes de Gabriel e Miguel. Depois para seu pai, que agora sorria através das lágrimas. E finalmente para Edgar, o homem que havia como ela sempre sonhara ser vista. Sim, ela disse, sua voz quebrando de emoção. Sim, sim, 1000 vezes sim. O hall explodiu em alegria. Gabriel e Miguel gritaram de felicidade, pulando ao redor dos adultos. A irmã de Francisca começou a chorar de emoção. Até mesmo o pai dela, que minutos antes estava determinado a levá-la embora, abraçou Edgar com força. Cuide bem da minha menina, ele disse, a voz embargada. Com minha vida, Edgar prometeu. Carlos, derrotado e humilhado, saiu da casa sem uma palavra. Ninguém sentiu sua falta. 6 meses depois, o jardim da mansão estava irreconhecível, transformado num cenário de conto de fadas para o casamento mais bonito que aquelas paredes já haviam presenciado. Não era uma cerimônia ostensiva ou cheia de formalidades. Era íntima, calorosa, cheia de amor verdadeiro. Francisca caminhava até o altar improvisado sob o ipê florido, não com um vestido caríssimo de grife, mas com o vestido de noiva simples e elegante que ela havia escolhido. Branco como sua pureza de coração, delicado como sua alma gentil. Seu pai a conduzia pelo corredor de pétalas. Não mais o homem severo que chegara meses atrás, mas um pai orgulhoso que finalmente entendera que a felicidade da filha valia mais que qualquer convenção social. Gabriel e Miguel, impecáveis em seus ternos pequenos, carregavam as alianças numa almofada de cetim, seus rostos radiantes de alegria. Eles não eram apenas pajens, eram os protagonistas daquela história. As crianças que haviam encontrado uma nova mãe e ajudado o pai a encontrar um novo amor. Edgar esperava no altar, mais bonito do que nunca, não pelo terno caro que vestia, mas pela luz de felicidade genuína que emanava de seus olhos. Ao lado dele, num pequeno suporte, estava uma foto de Helena, porque Francisca havia insistido que ela deveria estar presente no momento em que eles se tornassem oficialmente uma família. Helena sempre fará parte de nós, Francisca havia dito ao planejar o casamento. Ela me deu o maior presente da minha vida ao me deixar seus filhos para amar. Quando Francisca chegou ao altar, Edgar tomou suas mãos e sussurrou. Você está linda, mais que linda. Você está radiante. Estou feliz. Ela sussurrou de volta. Finalmente estou onde pertenço. O celebrante, um pastor simples que Francisca havia escolhido, conduziu a cerimônia com palavras que falavam de amor verdadeiro, de família construída no cuidado mútuo, de promessas feitas não apenas entre 2 corações, mas entre 4 almas que se escolheram. Quando chegou o momento dos votos, Edgar falou primeiro. Francisca, você chegou na nossa vida como um anjo disfarçado de babá. Curou meus filhos, curou meu coração, me ensinou que o amor não acaba, se multiplica. Prometo ser seu companheiro,
seu protetor, seu melhor amigo. Prometo criar nossos filhos, porque Gabriel e Miguel são nossos agora, numa casa cheia de risadas, de compreensão e de amor incondicional. E prometo todos os dias te fazer lembrar do quão extraordinária você é. Francisca limpou as lágrimas antes de falar. Edgar, você me deu a chance de descobrir quem eu realmente era. Me deu uma família que eu não sabia que estava procurando. Gabriel e Miguel não são apenas as crianças que cuidei. São os filhos do meu coração. Os meninos que me ensinaram que mãe não é quem gera, mas quem ama sem condições. Prometo ser sua parceira em todas as aventuras. A mãe que seus filhos merecem. A mulher que vai te lembrar todos os dias de que você é mais forte do que imagina e mais amado do que sonha. Quando o pastor os declarou marido e mulher, o beijo que selou a união foi testemunhado não apenas pelos convidados, mas pelos girassóis que eles haviam plantado juntos meses atrás. Agora altíssimos, suas faces douradas voltadas para o sol, como símbolos vivos de que, quando cuidamos com amor, tudo cresce e floresce. Gabriel e Miguel correram para abraçá-los, criando uma roda de família que era perfeita em sua simplicidade. Agora você é nossa mãe de verdade. Gabriel perguntou, olhando para Francisca. Eu sempre fui. Ela respondeu, beijando sua testa. Desde o primeiro dia em que vocês confiaram em mim. E agora nós vamos ser felizes para sempre? Miguel quis saber. Edgar olhou ao redor, para sua esposa radiante, para seus filhos finalmente em paz, para os convidados que celebravam não um casamento de conveniência, mas uma vitória do amor sobre todas as barreiras. Sim, meu filho, ele disse. Agora vamos ser felizes para sempre, porque aprendemos que família não é sobre ter o mesmo sangue ou vir do mesmo lugar. É sobre escolher ficar, escolher amar, escolher cuidar uns dos outros, não importa o que venha. Enquanto a festa continuava ao som de risadas e música, com as crianças correndo entre as mesas e os adultos brindando ao amor, Francisca olhou para o céu estrelado que começava a surgir. Obrigada. Ela sussurrou para algum lugar além das estrelas. Talvez para Helena, talvez para sua própria mãe, talvez para o destino que a trouxera até ali. Edgar, percebendo seu momento de reflexão, se aproximou por trás e a abraçou. No que está pensando, senhora Santana? Ela se virou em seus braços, sorrindo ao ouvir seu novo nome. Estou pensando que às vezes a gente precisa se perder para se encontrar. Eu precisei deixar uma vida que não era minha para descobrir a vida que sempre foi minha. E eu precisei tocar o fundo do poço para entender que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas em quem amamos. Edgar acrescentou. Eles ficaram assim por um momento, abraçados sob as estrelas, observando Gabriel e Miguel dançarem com seus novos avós. Porque a família de Francisca havia se mudado para a cidade, não para a mansão, mas para uma casa confortável que Edgar fizera questão de comprar para eles, entendendo que família unida é família feliz. Edgar, Francisca disse suavemente, obrigada por me deixar ser eu mesma. Obrigado por me ensinar quem eu realmente era, ele respondeu. E ali, naquele jardim que um dia fora apenas decorativo e agora pulsava com vida e amor, uma nova família celebrava não apenas um casamento, mas uma vitória. A vitória da coragem sobre o medo, do amor sobre o preconceito, da autenticidade sobre as aparências. Os girassóis balançavam suavemente na brisa noturna, suas faces douradas refletindo a luz das estrelas, eternos guardiões de uma história de amor que provara que os milagres mais bonitos acontecem quando dois corações feridos se encontram e descobrem que, juntos, podem curar qualquer dor e construir qualquer sonho.